dia, irmãs e irmãos. Saúde e paz. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 17, ele diz: Irmãos e irmãs, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. E no primeiro versículo do capítulo 4, ele afirma: Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, amados e amadas, e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, amadas, permanecei deste modo firmes no Senhor. O apóstolo apela aos filipenses que permaneçam firmes no Senhor, que sejam imitadores e que andem segundo o modelo da cruz de Cristo. Permanecer firmes para que as tentações, as influências não minem as suas vidas no Senhor e a sua caminhada na obra do Senhor e na construção do reino de Deus. Nós estamos no período da Quaresma, que iniciou no dia 17, no período em que lembramos do sofrimento, da morte e da ressurreição de Jesus, que nos resgatou das trevas para a luz, perdoando os nossos pecados e nos dando a certeza da vida eterna. Quaresma é tempo de refletirmos sobre o imenso amor de Deus por toda a humanidade e por toda a criação. Oremos. Bendito e amado Deus, Senhor, nós continuaremos, Deus eterno, com os nossos olhos firmes na cruz, cruz que de instrumento de tortura e morte se transformou em instrumento de vida, em instrumento da certeza da salvação e do amor de Deus por cada um e cada uma de nós, por toda a humanidade. Pai eterno, nós continuaremos também firmes, como o apóstolo Paulo apela aos filipenses. Nós recebemos esta palavra como estímulo, como esperança de continuarmos firmes no Senhor, caminhando como teu povo, segundo a tua vontade. Deus eterno, nós te exaltamos e damos toda a glória e toda a honra ao Deus que enviou o seu Filho para que nós pudéssemos ter a salvação, a certeza da vida eterna, esperança em qualquer situação. Nós oramos agradecidos e agradecidas pelo teu Filho Jesus Cristo, em nome e por amor dele, Jesus, que é o Senhor da Igreja e o Senhor das nossas vidas. Amém. Cantemos o hino 110 do Inário Evangélico. Supremo
Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Neste momento nós queremos estar fazendo a leitura da Palavra de Deus na primeira carta de João, no capítulo 4, versículos 9 e 10, como este momento de confissão para preparar o nosso coração. 1 João, capítulo 4, versículos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Jesus Cristo, ele veio para nos libertar, para redimir os nossos pecados, e nós temos que constantemente nos avaliar para que a graça de Deus possa estar sendo derramada nos nossos corações. Então, neste momento, eu convido você a fazer o seu exame e colocar diante de Deus os seus pecados para que Ele possa perdoá-los. Vamos orar. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, nos colocamos diante de Ti, diante da Tua presença maravilhosa, tendo fé, Senhor, crendo, Senhor, na Tua misericórdia e na Tua graça. Pai, nós temos pecado, Senhor, a confessar a Ti, Senhor, e este momento, Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo esteja quebrantando os nossos corações, esteja nos auxiliando, Senhor, a confessá-lo, Senhor, a abandoná-lo, Senhor, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício de Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte, e por isso nós podemos louvar a Ti, Senhor, engrandecer a Ti, Senhor, estarmos felizes diante da Tua presença, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus, Ele é fiel, Ele é justo e principalmente Deus é amor e Ele é misericordioso. Nesse momento, então, vamos fazer a leitura de Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39, que dizem assim: Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tenha certeza no seu coração de que nada pode nos separar do amor do nosso Deus. Amém. Queridas irmãs, queridos irmãos, recebemos o perdão do Senhor e é momento de louvarmos a Deus. Queremos iniciar dando graças a Deus por tudo o que Ele tem feito e por tudo o que ainda vai fazer por nós. Leiamos das Escrituras em Romanos 12, versículos 1 a 3, que nos diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Leiamos também 3 João 1, versículo 2. Amado, acima de tudo,
faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Deus ouve nossas orações e, através da ciência, nos trouxe possibilidade de um movimento de retorno a nossas atividades presenciais. Queremos agradecer a Ele que nos acompanhou e nos acompanha. Estamos planejando, a partir do 1º domingo de março, se a legislação permitir, iniciar nossos cultos na Catedral, domingos às 10 horas. Ouviremos o som do nosso sino, que alegria! Mas não é um retorno total. Queremos oportunizar aqueles e aquelas que querem, especialmente aos vacinados e às vacinadas, que retornem. Tudo será preparado com o maior cuidado e dentro dos protocolos sanitários exigidos. Mas com certeza continuaremos com nossos cultos online para aqueles e aquelas que preferirem cultuar a Deus de suas casas. No decorrer das semanas, enviaremos as orientações para retorno. Rogamos as mais ricas bênçãos do Senhor aos nossos e às nossas aniversariantes da semana, sempre no desejo de muita saúde. Nossos dízimos e ofertas podem ser entregues por depósito bancário. Também cadastramos chave Pix para facilitar a quem necessitar. Não se esqueça de que os compromissos da Igreja continuam e é nossa obrigação contribuir para o seu sustento. Os envelopes para 2021 já estão preparados. Para maiores informações, segundas e quartas-feiras à tarde, das 14 às 16 horas, temos plantão pastoral e de secretaria na Catedral. A partir de março, o plantão pastoral e de secretaria será de segunda a sexta-feira, das 14 às 17 horas. Louvaremos a Deus e, após, teremos a participação das crianças. Queremos, ainda neste momento de louvor, em que estamos lembrando de aspectos de saúde, recitar e refletir sobre uma das estrofes do hino 1000 Línguas Eu Quisera Ter, de autoria de nosso fundador Charles Wesley. Jesus contigo, sem temor, se acaba nossa dor. Pro pecador, és belo som, saúde, vida e paz. Que assim seja. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Oi, igreja abençoada do Senhor, vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pelas crianças, muito obrigado pela vida delas, muito obrigado pela igreja, pelo ministro do louvor, pela pastora Lana, pela minha mãe. Em nome de Jesus, amém. Tchau. Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Estamos vivendo um tempo oportuno para reconhecermos as nossas limitações e mazelas e para nos santificarmos em Cristo Jesus. E antes de compartilharmos a palavra, eu gostaria de orar com vocês. Vamos orar? Deus de graça e misericórdia, nós te louvamos pelo privilégio que temos de te conhecer e desfrutarmos da tua presença e da tua infinita misericórdia. Louvamos-te porque os teus planos não dependem da nossa vontade, a qual muitas vezes se mostra egoísta. Queremos te pedir que venhas nesse momento falar aos nossos corações, para que possamos conhecer cada dia mais o tamanho do teu amor por cada um de nós e cada uma de nós. Tira de nós o que atrapalha e envia o teu Santo Espírito para que sejamos convencidas e convencidos pelo poder da tua palavra. Por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador.
Amém. Hoje é o primeiro domingo da Quaresma, mas o que significa Quaresma e qual a importância disso para as nossas vidas? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a Quaresma não é uma propriedade do catolicismo, mas sim de todos os cristãos e cristãs. Esse período, que começou na quarta-feira de cinzas e vai até a quinta-feira santa, é reconhecido como tempo de preparação para a Páscoa. A palavra quaresma vem do latim quadragésima e está ligada a acontecimentos bíblicos que dizem respeito à história da salvação, como os 40 dias de jejum de Moisés no Monte Sinai, os 40 dias de caminhada de Elias para o Monte Horebe, os 40 dias de caminhada do povo de Israel pelo deserto, os 40 dias de jejum de Cristo no deserto e outros acontecimentos bíblicos. O tempo da Quaresma é tempo privilegiado na vida da igreja. É o chamado tempo forte de conversão e de mudança de vida. Sua palavra-chave é metanoia, ou seja, conversão. A Quaresma foi a primeira campanha de oração da igreja primitiva. Eram 40 dias de preparação para a Páscoa e o texto bíblico do profeta Jonas nos inspira para a celebração da Quaresma. Também o povo de Nínive teve 40 dias para se humilhar, arrepender-se e converter-se ao Senhor. O resultado fascinante do trabalho missionário de Jonas foi a conversão de toda a cidade, de todo o povo. Nesse sentido, eu gostaria de convidar você para abrir comigo o texto bíblico no livro de Jonas, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos de 1 até o 10 e depois o capítulo 4, os versículos 10 e 11. Vamos ler? Jonas, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de panos de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Agora a gente vai ler o capítulo 4, apenas o versículo 10 e o versículo 11, que diz assim: Tornou-se o Senhor: Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Então a história de Jonas tem a intenção de ensinar a seu público algo sobre si mesmo e também a nós nos dias de hoje. A instrução de Deus nos capítulos anteriores, o capítulo 1, versículo 1 e também o capítulo 3, versículo 1, é que Jonas vá a Nínive, a grande cidade, para pregar uma mensagem de arrependimento àquele povo. Para um israelita, isso era uma tarefa mais do que desagradável e indesejável, mesmo que Deus estivesse pedindo isso, né? Era algo muito difícil para um israelita. E o profeta Jonas pregou a uma grande cidade de sua época, e essa cidade contava com mais de 120.000 pessoas que viviam em pecado, sem discernimento e desagradando a Deus.
Jonas viveu na época do rei Jeroboão II, rei de Israel. Deus fez grandes coisas através de Jonas ao reino de Israel, mas também exigiu que ele fosse à distante cidade de Nínive, capital do Império Assírio, contra sua vontade, anunciar aos seus habitantes que depois de 40 dias a cidade seria destruída devido à sua maldade. E como outros profetas, Jonas relutou em aceitar essa missão. Sentiu-se só e humilhado com a mudança de planos e chegou a lamentar a salvação da cidade que ele havia profetizado. Nínive era a capital da Síria, a nação que destruiu o reino do norte de Israel e cercou o reino do sul por muitos anos. A Síria era mais do que um inimigo, era uma força que mudou dramaticamente a história do povo de Deus. E é para esse lugar que Jonas é enviado. Sua teimosia não era simples má vontade, mas uma questão pessoal com marcas profundas. Por isso nós precisamos olhar a história também na perspectiva do próprio Jonas. Nesse sentido, não podemos rapidamente julgar essa figura tão antipática que é Jonas, mas pensar em como nos sentiríamos numa situação parecida com a dele. Num primeiro momento, poderíamos entender que a fuga de Jonas nasce do medo de ser morto pelos assírios, ante a mensagem de destruição pregada por um simples israelita. Mas depois entendemos que o seu receio está em que Deus seja misericordioso para com os inimigos. O Deus que cremos e depositamos a nossa vida é um Deus fiel e justo, e a sua fidelidade dura para sempre. Ele não se cansa de buscar formas de nos levar ao arrependimento, de nos chamar à conversão e a mudanças de vida. Ele usa seus profetas e servas para revelar o seu amor ao mundo, mas também o seu juízo e a sua reprovação. Deus vê Jonas e o chama. Jonas foge da presença do Senhor, ele se refugia em um barco e uma grande tempestade sobrevém. Então ele confessa o Senhor e a impossibilidade de se esconder dele. Aceita o sacrifício de morrer pelos outros, mas Deus não aceita. Não é a morte que Deus quer. Deus manda um grande ventre para acolher o grande sofredor. Deus cuida as feridas, mágoas e tristezas de Jonas. Dá o tempo que ele precisa, mas não desiste dele. E assim como Deus agiu com Jonas, ele continua agindo hoje. Ele continua nos provendo um grande ventre para nos recuperarmos de nossas tristezas, lutos e frustrações. Ele nos fez humanos e humanas e muito frágeis, necessitados de cuidados e de tempo para recompor-nos das nossas mazelas da vida. Tempo para chorar nessas mágoas e curar nossas feridas. Assim como os ferimentos físicos têm o seu tempo e cuidado para sarar, muitas vezes deixando uma cicatriz, assim também nossas feridas emocionais têm seu tempo e deixam suas marcas, marcas que podem nos ensinar a sermos pessoas mais humildes e mais humanas, pessoas mais compreensivas e empáticas com o sofrimento do próximo. Então Jonas aceita a missão e vai pregar na cidade de Nínive, demonstrando ser um bom pregador, pois todos creem em suas palavras e se arrependem. Jonas não fracassou, foi vitorioso, porque a vitória pertence a Deus e não aos nossos projetos humanos. Essa é uma história que, em forma de lei e evangelho, acusa que também nós, muitas vezes, queremos colocar limites ao amor e ao agir de Deus, que nos revela um Deus de amor, de benignidade, que vai ao encontro do pecador e da pecadora, que pratica a iniquidade, oferecendo-lhe a sua salvação. Eu creio que o Deus que se revelou através de Jonas a Nínive continua revelando-se ainda hoje a cada pessoa e revela-se nas tragédias, nas adversidades, na escassez, revela-se na vida abreviada de mulheres violentadas por seus patrões, amados ou transeuntes desconhecidos. Revela-se nas crianças abandonadas por aqueles e aquelas que nem sabem o que é pertença e amor. Revela-se nas vidas recuperadas de formas incontáveis, porque nem tudo é desespero.
Deus nos ama e deseja a nossa conversão e transformação. Ele espera que o lugar que vivamos seja um espaço de satisfação, de oportunidades, de encontros, de trocas e de solidariedade, do anúncio do Evangelho e da certeza de que a vida pode ser vivida em comunhão. Deus amou a tal ponto as cidades que deu seu Filho Jesus Cristo para redimi-las e salvá-las. Jesus, em seu ministério, não apenas andou nas aldeias e cidades, mas amou as aldeias e as cidades. Quando a cidade e a aglomeração de pessoas lhe exauriram as forças, ele se recolhia para recobrá-las e voltava a caminhar e a revelar o seu amor. Nós temos um chamado profético e não podemos ignorar nossa vocação, nossa missão, nossa igreja e nossa cidade. Somos chamadas e chamados a anunciar a universalidade do amor de Deus e a amar e orar pelas pessoas até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria então de orar com vocês. Vamos orar? Gracioso Deus, estamos diante da Tua presença para reconhecer que somos pessoas fracas, pessoas teimosas, pessoas falhas, somos pessoas pecadoras, carentes da Tua graça e do Teu perdão. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que somos pessoas egoístas e não queremos partilhar com outras pessoas aquilo que recebemos de Ti. Perdoa-nos pelas vezes que agimos mal, que magoamos aquelas pessoas que Tu colocaste ao nosso lado para ser o nosso próximo, a nossa próxima. Se olhamos com sinceridade para o nosso coração, o que vamos ver é corrupção, pecado e maldade. Por isso, na Tua presença, clamamos por perdão. Tira de nós esse coração que é corrupto e coloque em nós um coração moldado por Tua graça e por Teu amor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Cantemos o hino 327 do Inário Evangélico. Quaresma, como nós vimos no culto hoje, tempo de preparação. Assim como no Advento nos preparamos para o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, Quaresma nos preparamos para a sua morte e ressurreição. É tempo de nós estarmos orando, buscando o Senhor através da palavra, jejuando e estarmos servindo umas às outras, uns aos outros. Que assim possamos fazê-lo. Vamos orar?
Pai de amor, muito obrigada por esse tempo tão precioso, esse tempo que estamos vivendo de quaresma, tempo de nós podermos orar, buscarmos a Tua presença mais e mais, que o Teu Santo Espírito venha continuar falando aos nossos corações. Abençoe, Pai, as nossas vidas, as nossas famílias, nos leva mais pertinho da Tua presença, Senhor, que possamos desfrutar a cada dia da Tua companhia, dos Teus ensinos. Muito obrigada, Senhor, pelas nossas famílias, que nós possamos continuar crescendo como família, como corpo do Senhor. Ó Paizinho, muito obrigada. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Recebamos a bênção do Deus Trino. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas e as nossas famílias, agora e para todos sempre. Amém.